Estamos na sala Isabel de Castro Pinto para receber novamente, e sempre com muito prazer, o grande especialista em poesia, o grande poeta, o prosador, o acadêmico, acadêmico no Brasil, acadêmico em Portugal, o Lente, né, o professor emérito da Universidade Federal Fluminense, que acaba de eleger na Academia Brasileira de Letras uma colega dele, a dona Heloísa Buarque de Holanda, personagem da minha vida também, porque ela não me conhece, mas eu a conheço muito bem, uma vez que eu sou de uma geração que curtiu a antologia que ela fez, e que eu tenho uma predileção muito especial por dois poetas da antologia dela, né? O Sequim e o Chacal, o grande Chacal. É, eu hoje propus ao Sequim aqui dois dedos de prosa diferentes. E eu já comecei mostrando o primeiro cruzamento do Sequim na minha vida. Mas, na verdade, houve um antes, viu, Sequim? É mesmo? Eu vou te contar. Eu fiquei muito deslumbrado com o discurso de recepção do Gilberto Gil pelo Sequim na academia, e também com o de Rui Castro. O do Gilberto Gil está aqui no Papéis de Prosa. O do Gilberto Gil está aqui no Papéis de Prosa. Ou, desculpe, no Papéis de Poesia. Isso, isso. Papéis de Poesia. Né? O do Rui não deu tempo de entrar, porque foi recente. Mas eu vou começar por um tropeção da minha vida, na vida do Sequim, a respeito de outro dos discursos do Papéis de Poesia. É a respeito de Geraldinho Carneiro. É um discurso belíssimo, talvez o mais bonito dos três discursos que eu citei aqui do Sequim. Belíssimo, porque também belíssima é a figura do Geraldinho. Mas tem uma coisa completamente inesperada para mim, para o Geraldinho e para você, Sequim. Qual A, é? pessoa, a pessoa mais fundamental na minha vida de jornalista foi Geraldo Carneiro, o pai. Geraldo Olha só. Carneiro, Geraldo Carneiro, o pai, conseguiu com Juscelino Kubitschek contratar um conterrâneo meu chamado Euríclides Formiga, que foi o cara que me lançou no jornalismo em 1970, na Folha de São Paulo, me apresentando a Cláudia Abramo. Olha só. Beleza. Então, é, é o nosso primeiro tropeção. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre esse seu belíssimo discurso de recepção. E a respeito, o meu primeiro encontro com o Geraldinho foi, na verdade, com o pai dele, que eu nem conheci. Né? O do Sequim, não. O Sequim mostra, como sempre ele faz, um profundo conhecimento da obra do Geraldinho. E eu gostaria que ele explicasse como é que ele encontrou o Geraldinho na vida dele. Bom, agradeço aí essa referência ao nosso querido amigo em comum, né, o Geraldinho Carneiro, e há certas coincidências que nos uniram. Primeiro, a questão do nascimento, porque, por incrível que pareça, eu acho que esse é um caso único na academia, né? Dois acadêmicos nasceram no mesmo ano, no mesmo mês e praticamente no mesmo dia, com um dia de diferença, né? Eu sou do dia 10 de junho, ele é do dia 11. E imagine, então, né, a alegria de eu receber alguém rigorosamente contemporâneo a mim, mas com um detalhe: esse um dia de diferença me dá autoridade para dizer para ele respeite os mais velhos. Quer dizer, toda vez que nós tivermos algum conflito, eu posso invocar. Apelar para o etarismo. Exatamente, 24 horas não deixam de ser uma diferença. E nós nos encontramos, já, digamos, dividimos as mesmas páginas, porque nos encontramos na antologia da Heloísa, né? Essa antológica antologia, se você me permite o voluntário pleonasmo, né? Dos 26 poetas hoje. E eu sempre admirei, né, no Geraldo, essa multiplicidade de talentos. Ele é um letrista de mão cheia, tem parcerias com Francis Haim, com Piazzolla, e foi um testemunho ocular da história de Ipanema
e do Leblon, né? Porque muito pequenininho ele já se enfronhou ali com Vinícius de Moraes, com Milor Fernandes, Paulo Mendes Campos. Então tem assim uma vivência literária e cultural muito grande. Aí passam-se os tempos, nós nos reencontramos num recital de poesia, há uns 20 anos mais ou menos, depois na casa de um amigo em comum, uma poeta já falecida, Rita Moutinho, né? E pela primeira vez o Geraldo Carneiro comentou essa possibilidade de academia. Eu já tinha ingressado há pouco tempo, né? E registrei esse, esse Desejo? pedido dele, esse desejo dele, melhor dizendo, né? E até que eu reparei que ele era uma pessoa sem arestas, né, junto aos acadêmicos, né? Alguns o conheciam bem, muitos falaram bem dele, primeiro através do pai, que você citou, né? Eu notei também, por exemplo, Eduardo Portela, que também foi ligado ao Juscelino, tinha um apreço especial pelo pai do Geraldo. E aí, numa dessas conjunturas felizes, né, para o candidato, ele pôde se apresentar e resgatou um pacto que nós tínhamos formulado bem lá atrás, né? Quer dizer, se um de nós entrasse na academia e depois o outro também entrasse, né, um receberia o outro. Então, talvez pela diferença de 24 horas, eu entrei na frente dele, né, e pude recebê-lo e fazer um discurso de que eu gosto também, por um aspecto, não independentemente até do mérito que possa ter esse discurso, é porque me permitiu estudar profundamente a obra dele. Ele é um homem de muitos talentos e ficou bastante vinculado, digamos, às séries da Globo, né, que ele produziu, e eu pude tentar resgatar a importância da poesia dele, das traduções dele, desse espírito criativo e reverente, né, que o marca, e eu creio que o resultado realmente foi satisfatório. Eu tenho tido a sorte de ser convidado para receber grandes poetas na academia, né, como Ferreira Goulart, Geraldo Carneiro, Gilberto Gil, e o primeiro prosador agora foi o Rui Castro, também cuja obra me dá enorme prazer. Eu me senti muito bem falando dele e dela também. Eu só quero fazer preencher uma pequena lacuna que você deixou. O seu discurso, além de ser profundo, como sempre você faz, é de uma profunda ternura. O seu discurso sobre o Geraldinho é de uma grande, grande, grande ternura. Mas vamos falar de outro discurso seu, o discurso Hum. do Gil, que é um discurso impressionante pela, pelo aspecto até revolucionário, formal dele, né? Eu conheci o Gil no lançamento do Tropicalismo no Recife, convidado por Jomar Muniz de Brito para me juntar a Gil, Caetano, Tom Zé, estavam lançando o Tropicalismo no Nordeste naquela época. E me lembro muito bem do disco do Gil que nos fez abraçar o tropicalismo, que tinha aquele verso famoso, a geleia geral brasileira, que o Jornal do Brasil anuncia. E depois eu tive até a sorte na vida de ter dirigido o Jornal do Brasil. Como é que foi o seu encontro com Gilberto Gil Passos Moreira, Isso. Antônio Gilberto Carlos Gil, II? bom, como todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros, né, eu o conhecia na condição de fã, né, de apreciador da sua obra. E houve um certo movimento na academia, né, recente, tendendo, digamos, a abrir o tipo de representação do acadêmico, não apenas no sentido literário, mas em outras artes conexas. Eu me senti muito à vontade para defender a candidatura de Gil, porque, apesar de ele não ser poeta de livro, ele é poeta da canção, poeta da letra, tendo publicado um songbook, né, uma compilação de letras, com mais de 600. Há muitos poetas que, na vida, e eu próprio sou um exemplo disso, estão longe de atingir esse contingente expressivo de letras, né? E, em grande parte delas,
plenas de poesia, de criatividade, e eu tratei a obra do Gil, a quem eu conheci pessoalmente só na campanha, né? Então, tão logo ele se decidiu, porque inicialmente ele estava um pouco hesitante, né, pelos compromissos dele no mundo musical e artístico, né? Mas finalmente ele se decidiu, se empenhou, fez toda a campanha, né, como qualquer outro candidato faria, e foi eleito também com uma votação expressiva, sobretudo porque tinha como concorrente um outro poeta de nível, que é o Salgado Maranhão, né? Então foi uma situação, digamos, até difícil para muitos eleitores. Nós temos dois poetas de categoria concorrendo à mesma vaga. E, pouco a pouco, eu tive outros contatos com o Gil, né? Vi a pessoa doce que ele é, a ausência de pompa total, aquela sabedoria que ele foi acumulando ao longo das décadas, e procurei, na medida do possível, né, introduzir algumas novidades no discurso acadêmico. Uma delas foi, antes de eu começar a falar, ter ecoado a voz do Gil num verso, né? Poetas seresteiros, namorados, correi. E a partir desse verso da canção Lunique 9, eu comecei o meu discurso. E no meio do discurso também apagaram-se as luzes e entrou Gil num vídeo interpretando a canção Flora. E depois eu interpretei essa letra. Então, essa tendência um pouco multimídia, eu creio que dá um certo charme, né, a um discurso que, eventualmente, poderia ser menos atraente se não contasse assim com esses extras, né, que a plateia recebe normalmente com muito agrado. Além do aspecto revolucionário e formal do discurso do Gil, tem um aspecto interessante. Eu não sei, por exemplo, o Machado teve a Carolina, eu não sei se alguma vez houve oportunidade para se destacar tanto a figura da musa, como você fez na parte final do discurso do Gil, né? É verdade. E como todo mundo conhece a ascendência, eu vou contar uma história engraçada. O Gil estava fazendo um show em Campina Grande e eu estava esperando a Marinês, que ia fazer um show depois. Aí, de repente, aparece o Gil na porta e diz assim: Ô, Neumann, você viu o Carlos Aranha, por aí, um amigo comum nosso da Paraíba? Né? Eu disse: você está maluco, Gil? Marcou um encontro com o Aranha, espera que ele comparece, né? E que ele compareça, cara, nunca comparecia, né? E aí ele deu uma prova do poder da musa, né? O prefeito de Campina Grande disse que lá, o centro de Campina Grande tem o maior conjunto Art Deco do mundo. Aí o Gil disse: Neumann, isso é verdade? Eu disse: ô Gil, só se você eliminar a Miami Beach, né? Só o hotel, que agora me esqueci o nome do hotel, já é maior do que o centro de Campina Grande. Mas aí ele pergunta assim: Flora, nós temos como ir ao centro de Campina Grande? Aí a Flora, lá do, do bastidor, disse: não. E aí não teve visita. É Então você verdade. teve a oportunidade, e você tem a oportunidade de conviver com a Flora porque ela é anfitriã dos ágapes Exatamente. na casa É. do Gil. Ela administra tudo, né? Em relação às moças e às mulheres, podemos dizer, se me permite um trocadilho, que ele usa e amusa, né? Ele usa e amusa dessas figuras e serviu até não só a poesia, mas até como realização pessoal, porque ele me confidenciou que quando ele escreveu a letra de Flora, ainda não estava casado com ela. E digamos que aquela letra tenha sido um álibi, um cartão de visita maravilhoso para a Flora se apaixonar de vez por Gilberto Gil. E o que não faltava era motivo. Agora vamos passar para frente com uma pessoa que pode ter sido talvez o maior amigo que eu tive na vida e que também teve muita importância na sua vida. Eu conheci o poeta, o grande tradutor, o grande crítico Ivan Junqueira, em 1969. O Sequinho, nessa época, tinha 17 anos, se eu não me engano.
eu tinha exatamente. 18, e É. ele trabalhava na editorial Bruguera, onde eu também trabalhava. Só que eu era chefe do departamento de reembolso postal, e ele trabalhava numa equipe chefiada por Leonardo Frois, da qual eu tinha grandes amigos, o Ney Leandro, que tinha vencido o melhor livro do ano, com o dicionário do Guimarães Rosa, o Pedro Paulo de Sena Madureira, o Álvaro Mendes. O Álvaro Mendes que me aproximou mais do Ivan, levando o Ivan para o Jornal do Brasil, onde ele era copy e eu era diretor. E o Ivan foi meu subordinado. Uma vez na academia, fez uma grande homenagem a uma página que nós dois fizemos. Ivan é uma lembrança muito querida da minha vida e é uma pessoa fundamental na obra, na poesia e também no coração de Antônio Carlos Sequim. Como é que você... Eu conheci o Ivan Junqueira em 69 e eu acompanhei praticamente, acompanhei até a morte, né? Mas você, como é que foi? Como é que você conheceu Ivan Junqueira, o grande tradutor de Hélia? Olha, é uma figura admirável, né? Um dos maiores amigos também com que a vida me contemplou. E o nosso primeiro contato foi até engraçado, porque eu já o conhecia, eu admirava de longe, mas nunca ele tinha falado comigo. E um dia, já se vão mais de 20 anos, né, eu publiquei uma resenha no Jornal do Brasil, ousando fazer certas restrições a um figurão da poesia, né? Um autor meio ligado à vanguarda, né? Eu respeitosamente analisei o livro dele e fiz um reparo aqui, um reparo ali, de maneira educada, mas não foi endosso. E naquele tempo a gente usava aquelas secretárias eletrônicas gigantescas, né, com fita, cassete. Eu volto, lá está uma mensagem entusiasmada do Ivan Junqueira, que não me conhecia. Parabéns, rapaz! Olha, você disse o que todos nós queríamos dizer e não tínhamos tido coragem, nem maneira de mostrar que esse ídolo aí não é tão, digamos, perfeito assim. Eu achei muito curioso aquilo, né? Muito inesperado, né? Ele se dirigir a mim, assim, entusiasmado, com uma simples resenha de jornal. A partir daí, nos conhecemos, trabalhamos muitos anos juntos na Biblioteca Nacional, fazendo a revista Poesia Sempre, né? Que foi criada, o número um na gestão de Afonso Romano de Santana, outro amigo comum, depois prosseguiu no período de Eduardo Portela e até hoje, agora foi retomada em boa hora por Marco Lucchesi. E, a partir desse contato, inicial, né, foi uma amizade ilimitada. Na casa dele, com a Cecília, ele vindo aqui na minha casa, ele me pediu, e eu escrevi um prefácio para o livro dele, A Sagração dos Ossos, né, que ele tem assim, tinha em alta estima, escrevi 2 ou 3 vezes a poesia dele. Ele sempre falava muito de você também, Neumann, como um grande amigo, e que foi o editor dele na Girafa, né? Alguns livros graficamente primorosos que você ajudou a fazer. Mais tarde, já ele entrou na academia, alguns anos depois, nele na presidência, né? Eu me candidatei com o apoio dele e até num fato meio atípico, porque presidente não tende a fazer discurso de recepção. Mas nossa amizade era tão intensa Que que ele fez. quebrou, né, esse protocolo. Quer dizer, já havia precedente, não foi o primeiro, né? Mas simplesmente na hora, mas não é usual. Aí o presidente se licencia da presidência naquele momento, passa para outro, faz o discurso e depois retoma a sua função. Mais tarde também, eu e ele apoiamos um grande prêmio da Academia para o José Neumann e Pinto, né? Também tivemos juntos nessa batalha. Melhor livro de 2004, O Silêncio do Exatamente. Delator, um romance. É. Bom, eu vou lhe contar uma piada, mas é uma piada verdadeira. Eu, diretor da redação do Jornal do Brasil, o Ivan, meu copy, ele chega, eu ficava num aquário, ele diz assim: quem é a mulher mais bonita desta redação? Eu me levantei, olhei e disse: Cecília Costa. Aí ele disse assim Ah. para mim: é minha. Eu disse: tá brincando, é a mulher do Tom. Tom era um colega dela lá na economia. Não, já era, agora é minha. Ele tem Isso esse era lado
machista. Não é. Mas o mais engraçado do Ivan é que ele é um humorista de mau humor, né? Ele era Ah, mal-humorado e humorista. O isso. Um mal-humorista cineasta mais humorado do também. Brasil. Os rompantes dele, a gente esperava, tudo fazia parte dessa fascinante personalidade, né, de grande poeta, grande tradutor e grande amigo também. Um amigo, mais um amigo comum nosso, o editor José Mário Pereira, da Top Books, né, de Isso. quem Ivan foi muito próximo. E aí se aproximou mais porque a Cecília Costa é amiga de infância da Cris Ajus, que é mulher e sócia do Zé Mário, né? Exatamente. A outra personagem comum da nossa vida que aparece no livro da prosa, apesar de ter sido poeta, é o Bruno Tolentino. Eu conheci o Bruno Tolentino quando ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, dizendo que o maior poeta do Brasil era desconhecido, era o Alberto da Cunha Mello. Isso. E aqui eu cito dois personagens ao mesmo tempo, porque foi o Bruno que me descobriu. Aí eu fui ao Recife, comprei um livro do Alberto, publiquei o Alberto, e quando a academia deu o prêmio de Machado de Assis de Poesia ao Alberto, eu que fui receber, em nome do Alberto, que estava doente, já não podia viajar. Mas o que me levou ao Alberto foi o Bruno, que passou a frequentar a minha casa, noutra companhia irreverente do poeta Mário Chami. Isso. Nós fazíamos churrascos e o Bruno entrou na minha vida também porque ele ficou revoltado com a tradução que o Augusto de Campos fez do Jabberwock e disse que estava bloqueado no Estadão, que tinha publicado, e eu falei com o Nilis Caus, que era o editor da Cultura, e ele publicou a, a, o artigo destruindo a tradução do Augusto, e depois o Augusto, o Haroldo e o Décio ficaram com tanta raiva de mim que, quando eu fiz a antologia dos 100 melhores poetas brasileiros do século, eles não autorizaram que eu publicasse, mas eu coloquei eles três como dos 100 maiores, apesar de não terem publicado. Como é que foi o teu convívio com aquela figura? Aquele sim era brabo, hein? Bruno Ah, Tolentino. exatamente. É por isso até que eu não me aproximei muito, né? Mas depois eu É vi porque ali. você é manso, manso de coração. Isso. E aquela dupla com o Chami, então, que Sai da frente, sai da frente. em algum lugar que é um páreo duro. Sobretudo, os dois com um amor comum, que era o amor ao ódio concretista, né? Então, eles eram apaixonados para odiar o concretismo. Isso deu muita polêmica. O Bruno era um poeta de uma capacidade técnica impressionante, né? Ele é um cara, era um poeta de uma cultura muito grande, mas como se diz, que é uma gíria que eu nem sei se é conhecida em São Paulo, né? Ele viajava na maionese, quer dizer, o que significa delirando um pouco, né? Digamos, É. elaborava uma autobiografia ideal, que nem sempre correspondia à A autobiografia verdade biográfica. Ele real, dizia, né? ele dizia É, que era casado com a neta de quem mesmo? Era do Alden? Ele dizia que né? era casado. Ele tinha elogios dos maiores poetas de língua inglesa, né? Que não liam português. Então, foi um fenômeno, né? Que esses poetas tenham aprendido português, especialmente para apreciar Bruno Tolentino. Então, se você levasse em conta que você não lidava com uma pessoa, e sim com um personagem, o personagem que ele criava para si mesmo, né, era muito divertido, né? Era uma figura assim curiosa, mas eu confesso que o convívio com ele foi pequeno, até porque ele vivia sumindo, depois parece que foi para um convento, né? Se Foi. converteu em alguma coisa, e É. eu acabei perdendo o contato com ele, mas tenho aqui os livros dele, todos com dedicatórias, né? E é uma figura única na literatura brasileira em todos os sentidos. E Alberto da Cunha Mello, que ele revelou para mim. Como é que foi você com o Alberto, a obra? Você cita aliás, no livro de prosa que você cita, um É, belíssimo soneto do Alberto da Cunha Mello, que lançou é. um livro quilométrico, e a Cláudia lançou, né? Post-mortem do Alberto. A Cláudia é a viúva do Isso, Alberto. isso. O Alberto eu conheci pouco, né? Já o conheci, acho que tive uma vez só com ele pessoalmente, lá no Recife,
junto com a Cláudia, né? Ele me presenteou com os livros mais importantes da sua produção. E aí, o que você citou, o poema, que é um poema ao mesmo tempo desconsolado e esperançoso, eu utilizei no meu discurso de emerência, quando eu me tornei professor emérito da FRJ, né? Aí, esse discurso está nesse livro, Papéis de Prosa. Eu resolvi terminar com poesia, porque foi o que eu ensinei praticamente a vida inteira, quase 40 anos na UFRJ. Então, homenageei Alberto, homenageei a poesia, deixando que a última palavra, praticamente, do meu discurso, ou a penúltima, fosse a desse grande poeta, ainda não conhecido na sua total dimensão, e, sem dúvida, Bruno Tolentino foi um nome fundamental para a difusão da poesia do Alberto, pela admiração verdadeira, aí sim, que o Bruno tinha pela obra do Alberto da Cunha Mello. Ao Alberto, eu cheguei através do Bruno Tolentino e também do Assia Basílio, que é mais novo do que eu, é da idade da minha mulher, da Isabel, e é de Campina Ah, Grande, e era muito amigo do Alberto. E uma vez ele assistiu uma cena muito engraçada do Alberto. O Alberto, eu apresento no lançamento de um livro do Alberto, que eu estava com ele lá em João Pessoa, eu apresento para ele o Assis de Buriti, e aí ele diz assim: Ronaldo Cunha Lima, completamente conheci. embriagado, que o Alberto bebia. Aí o Ronaldo tinha atirado no Tarcísio, né? No Tarcísio Buriti, né? Conheci bem o Ah, Ronaldo. é, aí, aí o Tarcísio disse: Ô, poeta, eu sou a vítima, não sou o atirador, né? É que belíssimo. Se E você me tem uma. permitisse, não, Diga, eu claro. gostaria de ler esse pequeno poema, né? Eu, como professor, me tornando professor emérito, né? Me dirigindo a uma sala repleta de colegas, professores como eu, ex-colegas, alunos, ex-alunos, né? E eu terminei o discurso assim: num belo e desalentado poema, o pernambucano Alberto da Cunha Mello escreveu sobre a indiferença do público frente à poesia. E o poema se chama Casa Vazia, né? Poema nenhum nunca mais será um acontecimento. Escrevemos cada vez mais para um mundo cada vez menos. Para esse público dos ermos, composto apenas de nós mesmos, uns Joões Batistas a pregar para as dobras de suas túnicas, seu deserto particular, ou cães latindo noite e dia dentro de uma casa vazia. Aí eu completei: cabe a nós agir cada vez mais para impedir que o mundo seja cada vez menos. É a palavra apaixonada e transitiva do professor que vai fabricar a esperança e deflagrar vida nova em qualquer sala vazia. Está acabando o nosso tempo, mas eu não podia deixar de falar no bibliófilo. Eu vou dar uma oportunidade do Sequim falar a respeito de um queridíssimo amigo meu. Foi apresentado pela uma mulher, até esqueci o nome da mulher, que era assessora de imprensa da Metal Leve, a empresa dele, o doutor José Mindlin, Opa, cuja casa eu frequentei com muita assiduidade, ele e Dona Guita. À época, o Celso Laffer era genro dele, casado com a Betty, tem netos do Mindlin entre seus filhos. E antes nós estamos já acabando o tempo, mas eu queria que o Sequim prestasse aqui o seu pleito ao grande bibliófilo, o grande homem de cultura, o secretário de Cultura que nomeou Vladimir Herzog
para presidir, para chefiar o jornalismo da cultura, e terminou com a morte do Vladimir no quartel, então detonou a grande crise lá da substituição do Figueiredo, né? Eu queria também registrar que o Sequim é contista, está saindo uma nova edição do livro dele, Ana à Esquerda. Mostra aí, Ana à Esquerda. Ana à Esquerda. E é também o autor de. Eu fui procurar hoje aqui, não achei, porque o leitor desse livro esconde ciumentamente de mim o Galo Gago. Isso. O livro está, inclusive, na foto do meu telefone celular. Nós temos ainda 2, 3 minutinhos, o tempo do grande poeta, crítico e acadêmico em Lisboa e no Rio. E aqui, como vocês viram, dentro do meu coração, pela caminhada da minha vida inteira, ele é um capítulo da minha vida antes de eu nascer. Opa, beleza. Muito obrigado. Eu queria reforçar a sua homenagem ao grande José Mindlin, né, que foi acadêmico também por alguns anos, com o meu voto, e eu cito numa entrevista que eu dei junto com outro bibliófilo, Ézio Macedo Ribeiro, Ézio, nesse livro aqui, o Ézio, né, Papéis de Ézio, Prosa, o Ézio, uma entrevista sobre bibliofilia entre tesouros e garranchos. E eu falo que o bibliófilo pode ser, no mau sentido, um sequestrador de livros e, no bom sentido, um doador de cultura, né? Quando ele põe o seu acervo a serviço de pesquisadores, de estudantes, é como o Mindem fazia e como eu tento fazer também. Queria também agradecer a você por esse espaço aqui, dessa conversa, e agradecer à editora da Unesp, que na figura, com a fundamental colaboração de Cecília Charlas, né, publicou 2 livros de ensaios, em um gênero que não vende muito, né? E então a Unesp publicou, como você citou, o Papéis de Prosa e publicou o Papéis de Poesia. Preferi separar as 2 obras, porque se fossem juntas, daria um volume de 500 páginas, um pouco incômodo de manusear. E assim os leitores podem ir para os seus gêneros prediletos, e eu desejaria que eles fossem para os 2 livros, se possível. Muito obrigado, Neumann, por essa oportunidade. ainda tem um pouquinho de tempo só para lhe dizer que tem algumas outras personagens que cruzaram na minha vida. Por exemplo, eu cruzei com o Ferreira Goulart, eu fui à casa dele, em Copacabana, entregar um livro meu sobre Lula, porque ele era ao meu lado, ao lado de Ali Cameron, da Globo, de pouquíssimos brasileiros, que descreviam o lado não mitológico do Lula, né? Sim, sim. O Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart era um militante comunista, mas, como todo bom militante comunista, não simpatizava mais do que a conta com o PT. De Ferreira Goulart é saudado em 2 textos importantes. Esses livros eles são de fácil manuseio, de fácil leitura. Eu não consegui, mas vou conseguir. Eu vou comprar o Ana à Esquerda para ler o Sequim prosador. Quem sabe até a gente poderia fazer um outro programa como esse, sem abusar do tempo dele, que ele é um cara muito ocupado. E Isabel sempre cobra quando a gente vai ao Rio para Isabel. O maior programa que tem no Rio de Janeiro é um certo apartamento na Avenida Atlântica, que contém uma biblioteca espetacular, né? E eu me sinto honradíssimo, porque nessa biblioteca tem até livro meu, né? Opa, praticamente todos os livros seus, né? Aqui é um total aproximado de 20 mil volumes, e um ex-aluno, quando entrou e viu aquilo, exclamou: Professor, aqui é o seu parque de diversões. A minha biblioteca. E até eu esqueci de lhe contar também que o Ivan é o autor da orelha do meu primeiro livro de poemas, que é um livro chamado As Tábuas do Sol, que contém um poema que se chama Seara de Saramago, sobre a língua portuguesa, que tem o,
a aba, como diz o Carnejar, do Ivan Junqueira, o prefácio do Zé Paulo Paes e uma contracapa da Teresa Souza, e um poema que eu li pessoalmente para o Saramago em 1986 e fiz o Prêmio Nobel de Literatura, que ainda não era, chorar, né? Tanto que me fez uma Beleza. dedicatória belíssima, me chamando de amigo. Agora vem cá, eu creio que houve um outro escritor que também escreveu sobre o seu mais recente livro de poemas, não foi? Eu tive a honra de ter a aba, como diz o Deschamps, do Antônio Carlos Sequim, que vocês já conhecem de sobra, um prefácio do Alexei Bueno e uma apresentação do Assia Basílio, que eu acabei de citar. É um livro que se chama Antes de Atravessar, é um livro de poesia e é um livro que eu tenho certeza que o Sequim só fez porque ele se parece com o discurso dele ao Gil, não por nenhum motivo formal, mas pelo fato de ser completamente dependente da música, assim como o Gil da Flora e eu da Isabel, que é frequentadora menos assídua do que ela quer da biblioteca da Avenida Atlântica. Muito obrigado, Antônio Carlos. É uma honra tê-lo aqui por perto. É uma honra, sobretudo, estar no meu livro, né? E Muito ter aí obrigado. ter na sua biblioteca um livro meu com o prefácio daquele que foi o maior ponto de união entre nós, o nosso querido amigo Ivan Junqueira, que eu dedico um poema a ele, Os Peixes de Éfeso, nesse meu livro novo, né? E eu digo assim, a Ivan Junqueira, o poeta dos rios, Antônio Carlos Sequim, o poeta das gentes. Muito obrigado. Grande abraço. Abraço Tchau. grande, Sequim. Tchau. Até logo.